Olá, seja bem-vindo ao Respondendo a Perguntas. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e terapeuta. E a pergunta de hoje é: Júnior, como melhorar o meu déficit de atenção? Quando a gente fala sobre déficit de atenção, nós falamos sobre a incapacidade de manter o foco presente em uma atividade, em uma tarefa e desenvolver essa atividade, desenvolver essa tarefa por longos períodos ou por períodos necessários para que eu atinja os resultados esperados. E quando nós falamos de dificuldade de manter o foco, nós também falamos de dificuldade de ter resultados, porque a maioria dos resultados eles dependem desse processo de fazer um pouco a cada dia ou de uma atenção, de um investimento de energia a longo prazo, em pequenos períodos, diariamente, a longo prazo. Então, quando falamos de déficit de atenção, nós falamos de problemas em ter resultados, de problemas em manter os nossos resultados ou manter o foco nos nossos objetivos. E como o próprio nome já diz, déficit de atenção, qual é a demanda desse déficit? É justamente a atenção. É óbvio que nós sabemos que existem as doenças, né, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o DDA, déficit de atenção. E esses transtornos, eles popularmente são tratados por profissionais de saúde, psiquiatra, psicólogos. Quando falamos de déficit de atenção dentro da nossa proposta, nós estamos falando de autoconhecimento, estamos falando de ressignificação e estamos falando de estruturas subconscientes e inconscientes. Partindo do princípio da visão de que, para além do meu eu habitual, desse eu da minha personalidade, existe um eu mais profundo e mais consciente da minha totalidade, mais presente. E é rumo a esse eu que o autoconhecimento nos leva. E a partir dessa visão, então, quando nós falamos de déficit de atenção, nós estamos falando de um hábito de ter ansiedade. Nós estamos falando de um hábito de perder a atenção, perder o foco muito rapidamente. Nós estamos falando de um desenvolvimento, seja ele por condicionamento, seja ele genético, seja ele por um fator multifamiliar. E então o nosso foco, a nossa atenção deve estar nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, no nosso subconsciente, nas estruturas que estimulam ou não essa atenção. E a partir dessa visão, nós precisamos nos dissociar da nossa personalidade e termos uma visão como se estivéssemos com a nossa consciência observando a nós mesmos, observando os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas práticas mais habituais. Porque é a partir dessa dissociação que nós conseguiremos ter mais clareza acerca dos nossos comportamentos, dos nossos movimentos mais habituais. A partir dessa visão dissociada, então, nós precisamos entender em quais tarefas eu preciso colocar atenção, eu preciso dessa dedicação a longo prazo e quais são os resultados que essas tarefas vão me trazer. Por que é que eu estou fazendo aquilo? Eu tenho similaridade, familiaridade com aquilo? Aquilo vai me trazer algum resultado? Então a primeira pergunta que nós devemos fazer é quais resultados? Quais são os resultados? Dentro da PNL, que é a programação neurolinguística, nós utilizamos muito esse processo de dissociação, né? Ou de transições perceptivas, por exemplo, em que nós saímos do personagem, da personalidade, e nos observamos de um ponto de vista mais objetivo, mais consciente. E quando a gente entende os resultados daquilo, nós podemos nos associar
ao resultado, fazendo uma ponte ao futuro. Isso nós podemos trabalhar dentro da hipnose, direto no subconsciente, ou nós podemos trabalhar através de ferramentas de dissociação, de visualização de futuro mesmo. Então, eu me coloco no estado de futuro, experiencio aquela sensação do resultado mentalmente, e a partir dessa sensação, dessa experiência de sensação, eu então consigo identificar melhor o resultado daquele meu processo de investimento de energia, de tempo e de atenção. E eu consigo especificar para o meu cérebro, para a minha mente, a importância de colocar atenção naquilo, a importância ou o prazer que eu irei sentir, a satisfação que eu irei sentir ao atingir aquele resultado. E quando a gente fala de resultado, nós falamos de traçar objetivos, que é o segundo ponto. Então, quando nós conseguimos enxergar com clareza objetivos, nós temos objetivos naquela tarefa, nós entendemos que aquela atividade vai me trazer um resultado que eu quero, vai me gerar uma satisfação que eu quero, vai me ajudar a me desenvolver e aquilo vai ser positivo para mim. Então eu traço esses objetivos de longo prazo e quando a gente fala de ansiedade, de déficit de atenção, nós precisamos também traçar objetivos de curto prazo. Porque é focando nas pequenas tarefas que nós vamos conseguir estimular a nossa mente a direcionar a nossa energia interna para a atenção. Eu já falei várias vezes sobre uma ferramenta para procrastinação, que é das resultantes do déficit de atenção, da ansiedade, por exemplo, que é iniciar uma atividade com um cronômetro de 5, 10 minutos. Então eu coloco o meu cronômetro, 10 minutos marcando aqui, e eu inicio a atividade. Se daqui a 10 minutos ou daqui a 5 minutos eu perder o interesse, eu não quiser mais fazer aquela atividade, eu abandono. Mas se eu, fazendo a atividade, eu perceber que eu consigo continuar, daí eu continuo. Porque qual que é a grande dificuldade da procrastinação, muitas vezes, da ansiedade, do déficit de atenção? É lidar com muita informação. Muita informação ao mesmo tempo me paralisa. O meu cérebro, quando ele tem que lidar com muita informação, não consegue estabelecer um foco, um objetivo. E energia muito dispersada, muito voltada para diversos aspectos, é energia sem foco. Ela é dispersada. Nós perdemos energia. E quando percebemos, não fizemos nada, não fazemos nada. Então, traçar objetivo, ter clareza, colocar a nossa mente consciente a partir de uma observação dissociada, observação objetiva, mais fria, não mais fria do ponto de vista de não ter sentimento, mas mais fria de um ponto de vista mais racional, mais consciente, analisando os diversos aspectos. Isso nos ajuda a sentir a importância daquilo, a desenvolver no nosso cérebro, na nossa mente, o hábito de ter foco naquela tarefa. E nós também construímos, junto com quais os resultados, junto com os objetivos, junto com as metas de curto prazo. E eu vou dar antes de falar sobre isso, eu vou dar um exemplo de meta de curto prazo. O que seria uma meta de curto prazo? Essa atividade que eu falei dos 5 minutos, 10 minutos, é uma meta de curto prazo. Às vezes eu não tenho o hábito de ler, mas eu preciso ler. Então eu não posso começar com 5 horas de leitura. Eu coloco uma meta de ler meia hora por dia, 1 hora por dia. Claro, quando eu penso em ler 1 hora por dia, eu também preciso pensar nas paradas que eu preciso fazer. Eu preciso pensar em momentos em que o meu cérebro automaticamente perde o foco, o que é habitual. 25 minutos, por exemplo, de leitura direto, 30 minutos, para quem não é habituado, já é um tempo em que o cérebro tende a dispersar. Então eu coloco lá 30 minutos.
da atividade que eu preciso desenvolver. Eu coloquei aqui leitura, mas pode ser outra coisa. O objetivo aqui é colocar uma meta que eu consiga cumprir e que, ao cumprir, eu consiga perceber a satisfação de realizar aquilo. Muitas vezes nós não conseguimos sentir o prazer, a satisfação do resultado antes dele acontecer. Então, quando a gente tem pequenas conquistas, e nós podemos aqui ancorar algumas atividades que nos presenteiem a partir dessas pequenas conquistas, que nós possamos comemorar essas pequenas conquistas, isso ajuda a fixar na nossa mente a importância de manter o foco naquilo. Então, tudo isso é um trabalho mental. É um trabalho mental. Ou a gente consegue alterar a configuração da nossa mente, do nosso funcionamento, dos nossos hábitos, de uma forma abrupta, com uma emoção muito forte, muito intensa, uma necessidade muito intensa, algo que imprinta direto na nossa mente, ou a longo prazo, através das repetições, através da vontade interna, dessa vontade para além dos hábitos. Se a gente tem o hábito de ser ansioso, de perder a atenção com facilidade, nós precisamos desenvolver o hábito de ter atenção. Por isso, essas atividades, esse tipo de mentalidade, ele é muito importante nesse processo, dentro da proposta que nós trazemos aqui. Tá? Então, atividades, objetivos de curto prazo, com premiações no final. E não, quando eu falo premiações, eu não falo de premiações enormes, exorbitantes, não. Alguma coisa que vá sinalizar para o meu cérebro a importância daquilo, que vai ancorar um prazer, uma recompensa mínima que seja, sabe? Que também não interfira nos meus objetivos, essa recompensa, enfim. Nós criamos ali um ambiente que vai nos ajudar a fixar a importância de cumprir essas atividades, de chegar até esses resultados. Então, dissociação e associação no resultado final, traçar objetivos e metas de longo prazo, ou seja, entender o que no final aquela tarefa vai me gerar. Atividades de curto prazo. Antes de tudo isso aqui, saber se aquilo que você está fazendo, aquilo que você está se propondo, se aquilo realmente tem valor para você. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor. Qual é o valor daquilo para a sua vida? Qual é o valor? Aquilo tem familiaridade com você, com as suas habilidades, com as suas aptidões? Isso é muito importante também, tá? Porque quando nós falamos em prazer ou em satisfação, nós falamos também de todo o nosso aparato interno, de todas as nossas inclinações. Então é muito importante entender o valor e, a partir do valor, buscar quais resultados objetivos de curto prazo, técnicas para associação, dissociação desses objetivos, técnicas para ancoragem dos resultados. Tudo isso ajuda, então, na manutenção da nossa atenção. E o que nos ajuda muito dentro de todos esses aspectos é algo chamado de meditação. Eu expliquei melhor sobre a meditação no vídeo sobre espiritualidade, mas falar em meditação, falar em ficar parado, respirando, mantendo a atenção em alguma coisa, para alguém que já tem um déficit de atenção, é muito difícil de início. Pode se tornar um problema, porque quanto mais a pessoa tenta manter a atenção e forçar para isso, mais ela tende a dispersar. Né? O nosso cérebro ele não lida com um não. Eu não posso pensar nisso, eu não posso dar atenção para aquilo, eu não posso perder a atenção, não. Nós temos que trabalhar com o que o nosso cérebro entende, com o que a nossa mente entende. Então, nós precisamos trabalhar a atenção. A meditação é uma excelente ferramenta, mas eu vou meditar meia hora por dia, já de início? Não. Começo com 5 minutos.
E eu vou falar aqui uma coisa que talvez seja muito complexa para quem já tem o hábito de ser ansioso, de estar com déficit de atenção, que é: você precisa ter paciência. Paciência em entender o desenvolvimento das técnicas, o desenvolvimento, o desenrolar das atividades. Então, nós começamos com 5 minutos, focar na respiração, trazer um ponto focal, geralmente aqui no centro dos nossos olhos, o nosso terceiro olho, aqui no centro, pensar em alguma figura, em alguma chama, por exemplo, nos ajuda a colocar a atenção. Então, nós estaremos trabalhando a nossa atenção, trabalhando o controle ou o gerenciamento sobre os fluxos intensos de emoções, de sentimentos, de pensamentos. Tudo isso dentro da meditação. Dentro da técnica da meditação, nós falamos também no vídeo sobre espiritualidade de uma técnica chamada de stop, que consiste num mindfulness, uma atenção plena nas atividades que nós estamos fazendo. Ou manter a atenção, estar consciente, eu estou tocando, eu estou sentindo, estou tirando o meu foco, né, do meu redor, do pensamento dispersado nas diversas atividades, estou colocando esse foco, canalizando ele para uma coisa só, para esse momento, para o agora. Todas essas são técnicas trabalhadas dentro do autoconhecimento e nos ajudam muito. Então, mindfulness, meditação, traçar objetivos, pensar nos resultados. Eu sempre uso a referência dessa bolinha de plasma aqui. Ó. Esse aqui são como se fossem os fluxos dos nossos pensamentos. Não sei se dá para enxergar muito bem aí. Então, eles estão dispersos. Quando eu coloco energia concentrada, ó, deixa eu ver se dá para ver melhor aqui. Os fluxos diminuem na hora e a atenção, a energia passa a estar concentrada em um único ponto. Ó. Olha ali. Então eu concentro a minha atenção nesse ponto e o meu fluxo de pensamentos ele desacelera, porque o meu cérebro consegue colocar energia na realização daquela atividade. Mas sem pensar nos valores, nos objetivos, sem nos associarmos aos resultados, fica difícil de nós direcionarmos essa energia, essa atenção. Nós precisamos pensar existencialmente, nós precisamos usar todas as ferramentas, pensar no nosso corpo como um sistema integrativo, não como um sistema só psíquico, ou só corporal, ou só sentimentos. Nós precisamos integrar essas instâncias que juntas vão gerar muitos resultados melhores para as nossas vidas. Muitos resultados mais satisfatórios. Justamente pelo nosso domínio dessa atenção, ou por essa nossa gestão mais interna. Tá bom? Então, esse vídeo foi para responder essa pergunta e nós voltamos nos próximos vídeos com outras respostas a perguntas de vocês. Lembre-se sempre, assuma o controle, conhece-te a ti. Assuma o controle. Até o próximo.